Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Iraide Pita e este é o canal Frutificai. Hoje eu gostaria de compartilhar com você a segunda parte da mensagem com o tema Transformados pelo Poder do Reino de Deus. Para isso nós vamos ler alguns textos que estão descritos no livro de Atos. A princípio, no capítulo 9, nós vamos ver os versículos 5 e 6 que dizem assim: E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Este é o texto que descreve o encontro de Saulo com Jesus. Primeiro texto de 3 que são descritos no livro de Atos. E neste caso, na terceira pessoa, os outros 2 textos vão ser descritos pelo próprio Paulo, contando a transformação que Jesus operou na sua vida. Então, a primeira questão que nós precisamos considerar para que nós venhamos ser transformados pelo poder do reino de Deus, essa palavra vale hoje para a minha vida e para a sua vida, é o fato de que nós precisamos conhecer a identidade daquele que nos chama. E é isso que Saulo faz quando ele diz no versículo 5, Quem é, Senhor? Você já parou para fazer essa pergunta ao Senhor Jesus com toda a humildade, mas com toda a sinceridade do seu coração? Quem é, Senhor? Eu preciso conhecer a sua natureza, preciso conhecer a profundidade da sua identidade, para que assim eu venha manifestar a sua vida para outras pessoas. Então, nós vemos na história de Saulo que ele era um homem fariseu, guiado pela religiosidade, guiado pelo legalismo, e ele achava que isto era o suficiente. Ele achava, inclusive, que isto lhe dava o direito de perseguir os cristãos, acreditando que eles não agiam de modo adequado no seu relacionamento ou no relacionamento que diziam ter com Deus. Então, Saulo vai dizer a respeito de si mesmo no capítulo 26 do livro de Atos, no versículo 5, que viveu durante toda a sua vida como um homem fariseu. Ele reconhece. E o fato é que nós, da mesma maneira, muitas vezes passamos a nossa vida toda com a fé baseada na religiosidade. Nós não conhecemos a Jesus Cristo na sua profundidade e, portanto, não conseguimos manifestar aquilo que é o seu querer. Aliás, isso é fundamental e Saulo vai nos mostrar como segundo ponto desta reflexão de hoje, quando ele diz no versículo 6, ele mostra esse desejo, essa necessidade quando diz: Senhor, que queres que eu te faça? Então, o primeiro ponto importante é que nós venhamos conhecer então a identidade daquele que nos chama, mas também é fundamental conhecer agora a sua vontade para as nossas vidas. Porque Saulo, vivendo como um homem religioso, o que ele fazia, o que ele fez durante toda a sua existência foi perseguir os cristãos. E ele vai dizer então que conhecendo, à medida que conheceu a vontade de Jesus para a sua vida, conhecendo a sua vontade, ele não foi desobediente, ele obedeceu. No capítulo 26, no versículo 19, ele vai dizer isso: Eu não fui desobediente à voz que eu ouvi. Então, nós devemos perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? Esta também é mais uma pergunta honesta e sincera que nós devemos ser capazes de fazer ao Senhor Jesus. E nós também devemos ter cuidado, porque à medida que Ele nos revela a sua vontade, nós devemos avaliar o quanto nós vamos ser obedientes para cumprir essa vontade. Este é o terceiro ponto dessa palavra que eu quero compartilhar hoje com você, porque uma coisa é nós termos uma compreensão intelectual a respeito desta palavra, uma coisa é nós termos uma compreensão que é lógica a respeito dos princípios que regem o reino de Deus. Outra coisa é se nós verdadeiramente vamos obedecer à direção dada por Deus a nosso respeito.
Então, Saulo vai dizer no capítulo 22, agora no versículo 21, que o Senhor Jesus o mandou para os gentios. E ele recebe essa revelação de Jesus. E à medida que eu e você recebemos também essa revelação, vale a pena nós considerarmos no profundo do nosso coração se nós estamos dispostos a seguir essa direção, porque nós vamos mesmo nos deixar gastar em favor do Evangelho, ou nós vamos querer viver uma vida de religiosidade, uma vida só de templo, uma vida de cultos aos domingos, de cerimônias, de celebrações, de reuniões, enfim. A minha fé tem sido posta em xeque nesses dias em relação a isso, porque à medida que nós conhecemos a quem nós servimos, conhecemos a Jesus, à medida que também nós entendemos o que Ele quer que nós façamos, a maior prova da nossa fé então será se nós vamos ser obedientes ao seu mandamento. Porque o fato é que nos dias de hoje existem muitas pessoas colocando no lugar coisas, substitutos para as ordenanças do Senhor Jesus. Então muitas vezes nós vemos uma igreja dispersa, nós encontramos a igreja dispersa com ações, com atitudes que não glorificam, que não refletem a vontade do Senhor Jesus. Nós vemos na internet como um exemplo, vlogs, blogs, no próprio Facebook, muitos irmãos que conhecem a Deus usando o seu tempo para perseguir uns aos outros, quando na verdade deveriam estar usando o seu tempo para cumprir a vontade de Jesus. É claro, desde que nós venhamos entender qual é essa vontade. Então, a minha pergunta para você à luz dessa palavra e a pergunta que fica para a minha própria vida é o quanto do nosso tempo nós temos investido efetivamente em buscar os gentios de longe, conforme o Senhor Jesus veio ensinar a Saulo, e em contrapartida, em comparação ao tempo que nós temos investido em perseguir os cristãos. Muitas pessoas, muitas vezes nós nos reunimos para falar mal da Igreja de Cristo, para respirar ameaças e mortes, como fazia Saulo com relação à Igreja de Cristo. E eu me peguei meditando nesses dias a respeito deste fato, porque numa comparação aos meus próprios filhos, eu não espero que um filho corrija o outro. É claro que eles podem dar conselhos uns aos outros, mas não são eles que vão corrigir uns aos outros diante dos erros cometidos, são os pais. E do mesmo modo acontece com o Deus Todo-Poderoso. À medida que nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos, logo irmãos uns dos outros, e a correção cabe ao Pai Celestial, não cabe a nós. Então, melhor será se nós tivermos a sabedoria e também a coragem de empregar o nosso tempo corretamente. Eu olho para a vida de Paulo, depois que ele adotou essa vertente do seu próprio nome. Saulo e Paulo vêm da mesma raiz, Saulo significando aquele que foi pedido em orações e Paulo significando pequeno ou de baixa estatura. Então, Saulo deixa de ser aquele que é pedido em orações por perseguir a vida alheia, a vida dos cristãos, e passa a reconhecer a sua humildade, a sua pequenez. Então, todos nós precisamos avaliar se nós temos tido essa humildade de usar o nosso tempo, usar o nosso conhecimento do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que nós temos aprendido dele, para alcançar os gentios de longe, como foi a missão dada por Cristo a Paulo, ou se nós temos investido nosso tempo para perseguir cristãos. Avalie, faça com o Senhor na sua oração essa avaliação sincera, porque o nosso emprego do tempo pode estar sendo muito mal feito à medida que nós vivemos de perseguição, quando na verdade nós deveríamos usar o nosso tempo para alcançar aqueles que precisam ter também um encontro com o Senhor Jesus. Mas como eu disse antes,
Isso exige de todos nós sinceridade de coração para fazer essa oração. Senhor Jesus, quem Tu és? Senhor Jesus, o que queres que eu te faça? E Senhor Jesus, eu vou obedecer à sua vontade, eu vou buscar os gentios de longe, porque isso vai exigir que nós venhamos a sair da nossa zona de conforto, isso vai exigir que nós venhamos ter uma atitude mais ativa em favor do reino, isso vai exigir que nós venhamos nos desprender dos cerimoniais, para ir em busca daqueles que estão longe, daqueles que precisam ser trazidos e acrescentados ao reino de Deus. Que essa palavra nos confronta, esta é uma grande verdade, ela me confronta, e que nós possamos pedir ao Senhor Jesus a força, a coragem, a sinceridade para viver uma vida cristã plena, uma vida cristã legítima, uma vida cristã que é dirigida e é guiada pelo Santo Espírito de Deus. O meu desejo é que esta palavra te abençoe. Se assim for, que você compartilhe. Eu deixo aqui o meu abraço, as minhas orações em favor da Igreja de Cristo, para que a Igreja de Cristo seja uma igreja que alcance as nações, que alcance os gentios, aquele que ainda não conhecem ao Senhor Jesus como seu Salvador, e que assim nós venhamos cumprir as suas ordenanças. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ao contrário de perseguir e respirar ameaças de morte. Que Deus te abençoe. Eu deixo aqui o meu abraço e o meu convite para que nós nos vejamos na próxima reflexão. Até lá!